Liberdade de expressão e censura. Qual é o limite do que deve ou não ser dito nas mídias? Oi, eu sou Francisco Barbuto, quero convidar você a pensar a mídia, a liberdade de expressão e a censura. Alguns fatos que aconteceram recentemente trazem de volta o debate sobre o que é censura e até onde vai a liberdade de expressão. O apagamento de mensagens de políticos e pessoas influentes, a suspensão de perfis em redes sociais, a perseguição e cerceamento por parte do Estado à imprensa e a produções culturais são exemplos de como é preciso falar sobre esse tema. Numa democracia, o direito à liberdade de expressão e o acesso à informação, baseados na Declaração dos Direitos Humanos, são garantidos pela Constituição e são a base para que a gente possa dialogar e construir uma sociedade mais justa para todos. No livro 1984, de George Orwell, aliás, um livro que eu recomendo muito a leitura, tem também um filme da década de 80 que conta essa história, é retratada uma sociedade que tem todo o seu sistema de informação controlado pelo Estado. Esse controle inclui reescrever notícias do passado para apagar qualquer registro contrário ao governo e também reescrever a própria história para criar um falso imaginário que apoia as ideias daqueles que estão no poder. Esse tipo de controle não é uma coisa da ficção, ele acontece na vida real e aconteceu já aqui no Brasil, desde a monarquia até a ditadura militar. Por isso que é importante que haja uma separação bem delimitada entre o Estado e aqueles que produzem informação, como a imprensa, os meios digitais e mesmo o cinema. Essa separação pode garantir a livre produção de informações por esses meios, permitindo inclusive críticas ao governo, o que vai servir também como uma forma de vigilância em relação aos caminhos que os nossos governantes escolhem. Há alguns dias atrás eu assisti o filme The Post, A Guerra Secreta, e ele mostra muito bem como essa aproximação entre a imprensa e o Estado pode prejudicar o acesso à informação do grande público. O filme mostra o caso do vazamento de informações secretas do governo americano sobre a Guerra do Vietnã e como a imprensa teve que enfrentar o governo Nixon, inclusive nos tribunais, pelo direito de veicular informações de interesse público, informações essas que vieram depois colocar fim nesse conflito. O jornalismo é uma das principais trincheiras em defesa da liberdade de expressão, e limitar sua atuação é um sintoma de repressão, que pode descambar para um governo autoritário e sem limites para a censura e para o controle da informação. Como eu já disse anteriormente, aqui no Brasil já tivemos períodos em que a censura era algo do cotidiano. Durante a ditadura militar, as redações das principais TVs e jornais do Brasil eram controladas por censores, que tinham a informação prévia de tudo que seria publicado e tinham o poder de autorizar ou não essa publicação nos jornais e mesmo na TV. Nesse período da nossa história, o cinema também foi afetado, com várias produções sendo proibidas de irem a público. Um caso famoso é do filme Um Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, um documentário sobre a vida do líder da Liga Camponesa do Sapé, na Paraíba, João Pedro Teixeira. Ele começou a ser filmado em 1962, mas teve que ser interrompido por ter sido acusado de comunismo. O trabalho só foi retomado 17 anos depois e lançado em 1984. Mas qual é então o limite da liberdade de expressão? Será que a gente pode falar o que quiser, quando quiser, sem que haja consequências? Quando a liberdade de expressão se torna um pretexto para atacar o direito de outras pessoas, começamos a enxergar aí o limite do que pode e não pode ser dito. Nossa liberdade de ideias não pode comprometer, por exemplo, o direito à saúde pública, nem ser usada para promover discurso de ódio, a misoginia, a homofobia, o racismo e a violência. Existem muitos casos de condenação de discurso de ódio, especialmente nas mídias digitais. Essas condenações obrigam os réus a retirarem o conteúdo da mídia, a pagar multas e às vezes até a prisão. A liberdade de expressão, ela não tolera a conduta criminosa. O mais difícil é equilibrar esses direitos individuais num país onde a justiça é lenta e desigual como o nosso. Mas diante de tudo que foi falado aqui, o que a gente pode afirmar sem errar é que o limite da liberdade de expressão é a lei. Ainda nos faltam mecanismos jurídicos para controlar os abusos e crimes cometidos em relação ao direito das pessoas, especialmente nas mídias digitais. Por outro lado, cancelar e impedir que as pessoas falam o que pensam não me parece o caminho mais seguro para a construção de uma democracia que deve ter no diálogo a sua maior força.
Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com outras pessoas para que a gente continue aqui conversando sobre a mídia e sobre novas formas de interagir com ela. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, um abraço e tchau!